A Rádio Rio de Janeiro apresenta Projeto Enterprise. Um programa que levará ao ar assuntos culturais e também temas humanitários através de entrevistas e debates com o objetivo de mostrar ao ouvinte que a esperança de uma sociedade melhor existe quando o altruísmo e o saber humano se unem. Produção Antônio Celente. Apresentação Lefie Raul. A visão global dos acontecimentos que se apresentam em diferentes partes do nosso sistema solar, referentes aos sinais da presença extraterrestre, é a imposição de desvelar o mistério que moldura a vida inteligente em outras instâncias planetárias, pronunciando o futuro deste complexo campo de vida no universo, com suas moradas e consciência, sustentar a odisseia cósmica na sua inexorável evolução. A demanda em proveito do conhecimento ufológico de grande relevância. Haja visto o estudo consciente, responsável e contínuo de nossos pesquisadores, entre eles nosso queridíssimo Petit, corporificando na direção do entendimento, permitindo que a luz da compreensão penetre em nós, expandindo aí a nossa mente, ainda tão aprisionada nos estreitos corredores dos preconceitos, para melhor clareza sobre a complexidade do tema e suas implicações, cuja investigação minuciosa e sistemática persegue uma das mais inquietantes questões da própria origem do homem. Hoje, as avançadas pesquisas espaciais começam a apontar sintomas de vida em outros planetas. Apesar dessas reminiscências estar ainda longe de nossa realidade tangível, novos dados vão sendo oferecidos, estimulando o despertar para uma realidade maior que está aí, revelando-se para uma análise da inquietante fenomenologia dos discos voadores, reencaminhando novos rumos na inteligibilidade deste magnífico universo. E eu começo o nosso bate-papo, meu querido Petit. Nós temos observado, temos acompanhado o seu fascínio. Esse fascínio imenso que você tem pelo planeta Marte. Está aí a sua obra, hoje concluída. Você poderia dizer por que esse grande interesse teu dentro do campo ufológico? Porque ele te tomou um bom tempo, né, Petit? Tem te tomado um bom tempo, né? Com certeza. Essa última obra, sobre Marte especificamente falando, ela é fruto de 5 anos de maneira direta de pesquisa em cima de sites, não só da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, mas também de sites da própria Agência Espacial Europeia, que é cada vez mais forte, que também atualmente, pelo menos nos últimos 6 anos, vem explorando o planeta também através das suas espaçonaves. Agora, eu me recordo perfeitamente que eu, ainda adolescente, eu já tinha uma ligação muito grande com a observação astronômica, e Marte realmente me fascinava pela coloração a olho nu, por exemplo, avermelhada, daí o nome, né, de planeta vermelho. E eu ficava ligado em qualquer tipo de notícia que a mídia não especializada fornecia. Nessa época eu morava, por exemplo, na cidade de Petrópolis, apesar de eu ser nascido no Rio de Janeiro, na capital. E me recordo perfeitamente das primeiras imagens transmitidas por nossas primeiras espaçonaves que inicialmente passaram ao longo do planeta Marte, né? Não tiveram a condição de entrar na órbita do planeta. E a verdadeira, vamos dizer assim, condição do planeta na atualidade, ela só começou a ser revelada no ano de 71, quando nossa primeira espaçonave, no caso uma espaçonave americana chamada Mariner 9, entrou na órbita do planeta e conseguiu um pouco menos de 10 mil fotografias. A partir daí é que nós começamos realmente a descobrir a verdadeira situação do planeta Marte, não só na nossa atualidade, em termos de suas condições ambientais, mas principalmente em relação àquilo que Marte ostentou em termos dessas mesmas condições ambientais num passado remoto, que ainda hoje a NASA discute a quanto remontaria, por exemplo. E qual análise, meu querido Petit, que você poderia fazer do planeta Marte diante das mais recentes revelações dos robôs enviados pela NASA? Como eu falei, a primeira espaçonave orbitou o planeta a partir de 71.
E no ano seguinte, principalmente, em 72, começaram a ser transmitidas pela Marinha Aeronáutica para o Centro de Controle da Missão, em Pasadena, na Califórnia, nos Estados Unidos, as primeiras fotografias que mostravam já que Marte, no passado, havia tido provavelmente água em estado líquido, porque foram fotografadas várias vezes, ou melhor, foram fotografados várias vezes, leitos de rios, alturas bem mais superiores às da atualidade, por exemplo. Agora, o que já chamava atenção naquelas primeiras revelações fotográficas do projeto Mariner 9 foram fotografias que revelavam já a existência de pirâmides gigantescas na região conhecida como Elysium, no solo marciano. Algumas dessas pirâmides chegavam a ter mais de 1 quilômetro de altura e possuíam 3 lados. Hoje nós sabemos que existem pirâmides relacionadas a uma antiga civilização marciana de 4 e às vezes até de 5 lados também, mas essas primeiras tinham 3 lados, né? E fotografias também ainda dessa mesma espaçonave, que foi a grande iniciadora nesse tipo de revelação dentro da investigação que a NASA começou a fazer de Marte, mostravam outras construções, claramente ruínas dessa possível civilização que teria existido no passado marciano há milhões de anos, às vezes até há bilhões de anos, segundo algum tipo de constatação que a gente pôde fazer através de pesquisa, mas também já revelavam coisas que pareciam ser mais recentes, terem no mínimo, ou melhor, no máximo, poucos milhares de anos, né? Agora, esse tipo de investigação teve continuidade na década de 70, com a chegada ao planeta de mais 2 espaçonaves do projeto Viking, em 76, que pousaram 2 módulos. O primeiro módulo, no caso da Viking 1, pousou na região conhecida como Chris, e o segundo módulo, no outro lado do planeta, na região conhecida como Utopia. E ao mesmo tempo que esses módulos testaram, inclusive, as possibilidades de vida no solo marciano, através de amostras desse mesmo solo, a parte mais importante dessa missão acabou sendo, mais uma vez, as fotografias obtidas da órbita marciana pelos 2 módulos orbitais dessas espaçonaves, que revelaram, por exemplo, na região conhecida como Sidônia, no hemisfério norte do planeta, não só uma face gigantesca que apresentava feições claramente humanas, que tinha 400 metros de altura e 1.580 metros no seu eixo maior, mas também outras estruturas na mesma área de base geométrica, como uma pirâmide também gigantesca, com mais de 1 quilômetro também de altura, de 5 lados. Essas descobertas na região conhecida como Sidônia que começaram a provocar um grande debate dentro da comunidade, inclusive científica, se aquilo tudo era uma ilusão, né? Se eram coisas feitas pelo vento marciano, como a NASA começou a tentar explicar, mistificando a realidade, ou se aquelas estruturas eram realmente vestígios de uma antiga civilização marciana. Oficialmente, a NASA continua a negar qualquer evidência de vida, tá? Isso em termos de declarações oficiais ou pronunciamentos escritos, mas o que acontece é que, como o acobertamento está sendo retirado, ela hoje, apesar de não explicar, ela está disponibilizando as imagens, as fotografias no seu site, né? Ela não aceita ainda falar abertamente sobre vida em Marte no passado ou no presente, a não ser em termos teóricos, até o momento. Mas o importante é que as imagens agora estão sendo liberadas por ela, o que não aconteceu no passado, para que pessoas como eu e outros colegas do exterior possam estar descobrindo essas imagens e liberando, inclusive, para a mídia, não só especializada no assunto, mas para a mídia não especializada em termos mundiais, né? Isso é importante. Agora, no que diz respeito a outras nações a nível das suas forças armadas, as principais nações estão liberando, como no caso brasileiro, os seus documentos. Inclusive nos congressos, nos né? congressos. Nós temos participado. Nós temos tido essa liberação é muito grande, né? Nós temos tido a presença até de militares no Brasil, em eventos de ufologia, e militares do exterior também, que trazem a documentação oficial dos seus países para serem justamente disponibilizados. Então não há a menor dúvida. O próprio Vaticano vem fazendo pronunciamentos através de seus principais nomes a favor da possibilidade de vida fora da Terra, a favor até da realidade do fenômeno UFO, colocando até a ideia de que, existindo essas civilizações ou esses seres, eles devem realmente ser considerados como nossos irmãos. Até astrônomos do Vaticano estão se pronunciando oficialmente a respeito das possibilidades de vida fora da Terra. Quer dizer, isso não está acontecendo por acaso. Alguma coisa de muito importante está sendo percebida, preparada por alguém, para que a humanidade finalmente seja informada de maneira oficial e definitiva
que não está sozinha no universo, e mais do que isso, que existem realmente civilizações avançadas, inclusive provavelmente nas nossas vizinhanças cósmicas, nos sistemas solares mais próximos. Isso para não falar, né? Isso para não falar daquilo que a própria NASA, nas suas fotos, tem demonstrado, a partir da liberação que eu acabei de comentar, vem revelando sobre o próprio sistema solar. Não é que existam marcianos, por exemplo, mas Marte estaria sendo usado, no mínimo, como base na atualidade, por seres que também estão contatando o nosso planeta e buscando esse tipo de interação com a nossa humanidade. Né? Giselando de Nilópolis, um abraço, obrigado pela audiência. Eu gostaria de saber a diferença entre Via Láctea e galáxia. Você já ouviu falar na pessoa do Astacheran? Quem não ouviu, né? Falou em ufologia, Astacheran parece. Qual é o segredo ou mistério do Triângulo das Bermudas? Segundo muitas perguntas que ele está fazendo. Segundo algumas correntes espiritualistas e filosóficas, o planeta Marte é o mais avançado moral e tecnologicamente que a Terra. Qual é a sua opinião? Olha, a primeira coisa, eu me lembro que ele perguntou a diferença entre Via Láctea... Via Láctea e galáxia. A Via Láctea é a nossa galáxia, né? As galáxias são formadas por bilhões, às vezes até trilhões de sóis com seus respectivos planetas, né? São as estruturas maiores dentro do contexto da cosmologia ou do universo. No passado, que na verdade galáxia e Via Láctea, no passado mais remoto, eram sinônimos pela própria limitação do nosso conhecimento, mas respondendo de maneira objetiva, a Via Láctea vem a ser a nossa galáxia onde se insere o nosso Sol e os planetas do nosso próprio sistema solar. Sobre o Triângulo das Bermudas, é uma área realmente riquíssima em aparições de UFOs e provavelmente parte das desaparições de pessoas que acontecem ainda hoje naquela região podem realmente estar relacionadas à presença ufológica alienígena naquela região, né? Em relação a Astacheran, é uma das entidades mais conhecidas dentro da área da ufologia. Mais popularizada, né? Inclusive. E, inclusive, ele tem sido palco até de polêmica e discussões dentro dos nossos eventos. E eu conheço realmente pessoas sérias dentro dessa área que já afirmaram no passado terem tido algum tipo de contato com essa entidade, né? Bem, queridos ouvintes, nossa radiofrequência, Centro de Comunicações da Nave Enterprise, capta sinais que decodificados traduzem mensagens mandatórias do nosso retorno. Toda a nossa equipe já está aposta, cumprindo os procedimentos de saída. Todavia, do console principal, feixes de luzes chegam até você. Eles traduzem toda a nossa manifestação de profundo carinho e profundo respeito. No fundo, chamamos por seu potencial o amantíssimo Deus que habita dentro de você para a realização da autorreflexão. E é nesse profundo estado contemplativo que partimos em direção ao infinito, deixando as nossas saudações de paz e sabedoria a todos vocês. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro acaba de apresentar Projeto Enterprise. Um programa cultural e humanitário que voltará na próxima semana, neste mesmo horário. Esperamos que o assunto tratado tenha sido do agrado do ouvinte amigo. Pense e medite em tudo que foi dito. O homem que faz sua reflexão expande o universo que tem dentro de si.